Olá pessoal, meu nome é Walter Magalhães, sou engenheiro agrônomo, especialista em ciência e tecnologia de sementes e especialista em manejo do solo. Atualmente trabalho com o desenvolvimento de produtos na cultura do milho na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Gostaria de estar agradecendo ao convite da diretoria do Colégio Augusto Ramos para estar conversando com vocês e compartilhar experiências sobre o tema fitossanidade, um tema de suma importância em todo o mundo, no qual visa a proteção da saúde das plantas. Primeiramente, vamos compreender a derivação, a formação da palavra fitossanidade, sendo que fito significa planta e sanidade significa saúde. Com isso, já conseguimos entender o conceito, a definição da palavra fitossanidade, que nada mais seria que é a proteção de plantas ao ataque de pragas, doenças e plantas invasoras que possam vir atingir sua saúde. Sendo que, neste ano de 2020, a ONU estabeleceu como o Ano Internacional da Saúde Vegetal, com o objetivo de fechar lacunas em termos de saúde das plantas, promovendo ações em todo o mundo para neutralizar os efeitos das pragas, doenças, plantas invasoras e, acima de tudo, que fortaleçam a sanidade vegetal. Outro conceito importante de entendermos seria o que é uma ameaça, que por definição seria um sinal, uma manifestação que leva a acreditar na possibilidade de ocorrer alguma coisa. E quando falamos em fitossanidade, além disso, é necessário considerar que nas condições de campo para a produção de alimentos é um ciclo contínuo. Eles ocorrem no mesmo tempo e no mesmo lugar, seja pela interação genética, o ambiente e o clima, que contribui para a incidência de gerações não sincronizadas, de pragas, doenças e plantas invasoras que podem se tornar uma ameaça para a saúde das plantas. Dentre as ameaças que afetam a sanidade vegetal, como vimos, que seriam as pragas, as doenças e as plantas invasoras, a sua invasão ela pode ser de forma internacional ou não, mas sempre ela vai ter origem pelas atividades antrópicas, ou seja, pela ação do homem. Nesta imagem, nós temos um exemplo desde a sua introdução, estabelecimento, dispersão e invasão no sistema. Então, em resumo, a invasão biológica ela caracteriza quando uma espécie animal ou vegetal ela é transportada para outras áreas, ocupando um espaço fora da sua área geográfica, com adaptação da espécie e vindo alterar o ecossistema natural. Atualmente, em todo o mundo, enfrentamos grandes desafios, e principalmente relacionado ao crescimento da população nos países mais vulneráveis e o aumento de renda das famílias. Nesse sentido, nos cabe fazer uma pergunta: como enfrentar a demanda por alimentos, visto que podemos ter perdas de até 40% por pragas, doenças e competição por plantas invasoras, vindo a afetar a sanidade vegetal, as perdas no transporte, o desperdício de 1/3 de tudo que é produzido de alimentos no mundo todo, as transições climáticas, a migração do homem do campo para a cidade. Então, ao decorrer dessa apresentação, vamos estar conversando como a fitossanidade pode nos auxiliar e combater esses principais desafios. Pessoal, e quando falamos sobre pragas, nada mais é que nessa simples definição, qualquer espécie ou raça, seja a do reino vegetal animal, que causa prejuízo às plantas. E hoje, atualmente, já são conhecidas mais de 67 mil espécies de pragas que podem atacar plantações, sendo aqui os principais seriam os insetos e os ácaros, e eles são responsáveis pela redução de cerca de 10 a 16% de toda a produção agrícola do mundo.
Entre as ameaças que já conversamos inicialmente, as perdas na agricultura podemos observar distribuídas em porcentagem através dessa planilha que a FAO nos traz, tá? Sendo que distribuída entre pragas, doenças e as plantas invasoras, e também relacionado aos países em desenvolvimento e aos países desenvolvidos. Em um estudo realizado pela FAO, que é uma agência das Nações Unidas que lidera esforços para a erradicação da fome e a pobreza em todo o mundo, esse estudo nos traz a projeção do crescimento da população mundial e também as novas características das populações e a demanda de alimentos no qual o mundo terá que produzir para atender essa população, tá? Sendo que em 1800 o mundo possuía 1 bilhão de pessoas, em 1970 3 bilhões de pessoas, em 2018 7,5 e a projeção para 2050 é que tenhamos 10 bilhões de pessoas. Isso correspondendo a uma taxa anual de crescimento de 2,5 pessoas a cada segundo. Então, uma taxa de crescimento muito grande. Dentro disso, temos também a mudança das características dessas novas populações, sendo que vamos ter um aumento em torno de 22% da população idosa acima de 60 anos, a população urbana, o aumento da classe média, né, traduzindo aí o aumento da fonte de renda, principalmente dos países em desenvolvimento, a projeção aí do consumo per capita de leite e derivados aumentando também, assim como o consumo de carne. Esse gráfico aqui nos demonstra a migração do homem do campo para a cidade ao longo de uma série histórica de anos, e aqui em 2020, nós correspondendo na linha amarela, 87% da população vivendo na cidade e apenas 13% vivendo no campo, bem diferentemente dos anos passados, né? Então, dentro dessas projeções aí, terá que ser produzido em torno de 70% a mais de alimentos, e desses, 90% virão de países que estão em desenvolvimento. Sendo que a FAO projeta principalmente o Brasil, aumentando sua produção agrícola em mais de 40%, vindo atender essa demanda mundial de alimentos. E o Brasil é uma condição única para a gente maximizar o uso da terra na produção de alimentos, fibra e energia. Então, um ponto muito positivo para nós. Essa imagem aqui representa, né, o aumento de 70% do consumo de alimentos aqui dos principais, entre soja, ervilha, o feijão, o arroz. Essa imagem foi retirada desse estudo de projeções da FAO, no qual destaca aí o nosso país, o Brasil, sendo o destaque com o maior incremento em produção agrícola, sobressaindo aí sobre os principais países desenvolvidos e com a agricultura consolidada, e alguns outros países aí com um incremento de produção bem baixo. Então, nosso país aí com um ponto bem positivo e com total potencial para estar atendendo a demanda de alimentos dessas novas populações. Esse gráfico aqui é apenas para representar aí o aumento, né, da produção de grãos, uma projeção aí de 30 anos, sendo que com uma taxa anual de crescimento de 27% e também expandindo aí as áreas agricultáveis, tá? E esse gráfico aqui representa aí o uso e ocupação das terras, um comparativo aí entre Brasil e Estados Unidos, sendo que eu chamo a atenção que hoje, com todo esse potencial agrícola que nós temos, 7,8% apenas da nossa área estamos utilizando, e com uma vegetação nativa preservada em torno de 66%. Isso é muito positivo para nós. Enquanto que os países desenvolvidos, como os Estados Unidos,
ele tem apenas 19% da vegetação nativa e 10% a mais do seu território com lavouras, tá? Então, um ponto super positivo perante aos principais países mundiais aí. Esse gráfico aqui é só para mostrar também uma outra série histórica aí de como a produção da agricultura brasileira vem crescendo ano a ano, tá? Em resumo, ao que conversamos até este momento, não é possível aumentar ou manter esse ritmo do aumento da produção de alimentos sem alguns recursos, dentre eles a água, terras agricultáveis e tecnologia. Mas afinal, nós temos tudo isso aqui no nosso país. E qual o problema? Os problemas são utilizar a água de forma racional, converter áreas degradadas em terras agricultáveis e chama a atenção aqui a tecnologia, no qual devemos compreender qual é a contribuição das novas tecnologias e separar ciência de ideologia, sendo que a partir desse ponto, vocês vão compreender que a fitossanidade se torna um ponto essencial para manter esse ritmo do aumento de produção, tá bom? Dentre as soluções aí que a fitossanidade está proporcionando à agricultura brasileira e também mundial, onde a partir de agora já vamos começar a separar o que é ideologia e realmente o que é ciência, tá? Eu pontuei aqui em vermelho, destacado, as inovações, no qual vou estar comentando no próximo slide, e também pontualmente aqui esses 4 tópicos destacados em negrito, que compreendem as novas soluções de fitossanidade e, consequentemente, o aumento da produção de alimentos, tá? Dentro de inovações, nós temos aí moléculas novas, né, novos ingredientes ativos, que dessa forma é uma estratégia de manejo para o controle das principais ameaças que afetam a sanidade das plantas, né, a sanidade vegetal, que seriam as pragas, as doenças e as plantas invasoras, como vimos no início, tá bom? Assim como na indústria farmacêutica, na busca de novas moléculas, de remédios, de vacina para os seres humanos, a área da agricultura também, cada dia que passa, está na busca de novas moléculas, tá? É sempre uma melhoria contínua aí das formulações dos produtos, tá? A fim de menor dano ao meio ambiente e maior assertividade contra essas pragas e doenças. Também embalagens aí mais apropriadas fazem parte de inovações aí quanto ao aspecto de fitossanidade, tá? Temos aí a maior utilização de tecnologia nas aplicações. Esse tópico aqui eu coloquei algumas fotos para ilustrar para vocês logo em seguida. Temos também uma maior eficiência regulatória, todo baseado em lei, tá? Através dessa. E também as avaliações de risco aí, perante o meio ambiente, tá? E quanto à melhor forma de aplicação, no que corresponde à fitossanidade, no passado a gente tinha esse tipo de aplicações com defensivos agrícolas, com bombas costais, onde o ser humano estava exposto a intempéries do clima, também ao risco de contaminação com defensivos. Logo em seguida, a gente teve uma evolução aí com os tratores e as bombas de aplicação de defensivos agrícolas, tá ok? Já nos últimos tempos, né, a gente já teve uma migração para uma alta tecnologia, né, para o controle aí das fitossanidades e melhor tecnologia de aplicação, com o uso aí de tratores uniportes, que nós chamamos na agricultura, tá? No qual possui uma alta eficiência aí na assertividade do alvo.
Temos aí também o uso de aviões, né, no controle das ameaças que podem vir contra a sanidade vegetal, utilização de aviões. E esse aqui é o futuro, bem próximo aí também, aplicação através de drones, no qual a gente tem uma redução bem considerável do volume de defensivo aplicado na lavoura e uma assertividade e controle bem satisfatória, tá? Das pragas, doenças e plantas invasoras e, consequentemente, aí uma maior produtividade de alimentos por unidade diária, tá bom? Temos também outras soluções relacionadas à melhor proteção à saúde dos vegetais, das plantas, né? Entre elas, temos o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas, no qual essa imagem nos mostra, né, que ele aplica diferentes tecnologias, tanto químicos, biológicos, físicos e agronômicos, onde a cada dia ele é reinventado, sendo que é feita uma amostragem dessa população, dessas ameaças de pragas, doenças e plantas invasoras que prejudicam as plantas, e, se necessário, tomar as medidas de controle, podendo ser defensivos químicos, ou até mesmo controle com outras plantas que diminui o nível populacional dessas espécies invasoras. É feito também todo um estudo de clima para entender o comportamento dessas ameaças, entre outros fatores, tá? Nesse sentido, a gente tem um menor impacto aí no ambiente, a diminuição da resistência de insetos ameaçadores, né, para a agricultura. Temos também aí a nanotecnologia como solução, onde temos a redução de doses, né, dos ingredientes ativos, né, em formulações diferenciadas, os defensivos químicos. Temos aí partículas, das novas formulações que estão vindo, que tem uma maior facilidade em água e dissolução também. Temos formulações encapsuladas que permitem uma liberação diferenciada contra essas ameaças. A melhoria também aqui nos equipamentos de proteção individual faz parte aí das soluções de fitossanidade e amplia também a validade dos alimentos, tá bom? Dentre outras soluções, tem uma tecnologia da informação na agricultura, cada vez mais presente e em crescimento já no mundo todo, né? Como a agricultura de precisão, o uso de robôs, de drones, aqui para mapeamento dessas ameaças, também das aplicações de defensivos, como vocês viram lá atrás. Então, realmente é um novo mundo à disposição do agricultor, na palma da mão, e cada vez mais eficaz e seguro esses equipamentos aí, tá joia? E além das técnicas de biotecnologia em laboratório, né, onde é estudada aí toda a parte genética das plantas, dessas ameaças, onde é feita a inserção de genes aí para o controle aí através da genética. Essa imagem representa aí as últimas aprovações dos organismos geneticamente modificados, né, os famosos OGMs, no que corresponde a plantas, vacinas, micro-organismos, medicamentos e insetos. E a gente vê que no aspecto de plantas, né, relacionado à fitossanidade, a porcentagem de estudo, de ciência empregada, ele é muito bem alto, né, em torno de 61%, isso aí contribuindo aí com a proteção da saúde vegetal e, consequentemente, aí para o aumento da produção de alimentos. Essa imagem aqui demonstra também aí a redução, né, do uso de inseticidas aí para o controle de pragas e doenças, que se deu através daquelas inovações no qual a gente discutiu anteriormente, através de novas moléculas e também a adoção da resistência genética, né? E isso vai fazer cada vez mais que os agricultores economizem no uso de defensivos agrícolas e, consequentemente, aí na diminuição de combustíveis que podem emitir dióxido de carbono. E essa imagem aqui representa os 5 países com a maior área plantada de transgênicos no mundo, com as principais culturas aqui, né?
e, consequentemente, as principais fontes aí de alimento aí, tanto para o ser humano e também para o reino animal. Pessoal, quase chegando aqui no final da nossa conversa, trago duas imagens no qual é o resumo de tudo o que conversamos nessa apresentação, onde tenha os principais benefícios, né, de ganho, seja para o meio ambiente, para o agricultor e também para nós consumidores, tá, relacionado ao tema fitossanidade. E algumas definições, e destacando aqui principalmente as novas soluções de biotecnologia, né, da resistência genética, no controle das ameaças, né, que prejudicam a sanidade vegetal. Chegando aqui ao final da nossa conversa, o que podemos concluir diante deste tema, fitossanidade, que a pior praga é a desinformação, pois graças à fitossanidade é que várias tecnologias e tratamentos foram desenvolvidos, conforme vocês viram nessa apresentação, com o objetivo aí de aumentar a rentabilidade e o tempo de vida das diferentes plantações, ou seja, das plantas, da saúde vegetal, espalhadas em todo o mundo, e tornando aí a relação entre o homem e os produtos agrícolas ainda mais satisfatórios. Gostaria de agradecer a vocês, alunos, e aos colaboradores do Colégio Augusto Ramos pelo convite de estarmos compartilhando experiências sobre o tema fitossanidade. Espero ter contribuído para cada um e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.